Senhor, meu Pai, venho diante da Tua presença, meu Deus, diante da Tua casa, Senhor, pedir para que o Senhor venha abençoar, meu Deus, os testemunhos, Senhor, e oportunidades dessa noite, Senhor. Abençoa o Teu povo, Deus, o Teu sangue, meu Deus, traga possibilidade, meu Deus, para a casa de cada um, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada família que está aqui nessa noite. Nesse mesmo momento, quero pedir que o Senhor venha, meu Deus, cobrir com o Teu sangue a vida, meu Deus, do pregador que vai estar entregando a Tua palavra, Senhor. Que não seja ele, mas que seja o Senhor, meu Deus, usando ele como ponte, Senhor, para abençoar o Teu povo, Pai. Abençoa, meu Deus, para que essa palavra, meu Deus, agradável, meu Deus, que venha chegar, meu Deus, aos corações de cada um que está aqui essa noite. Que a gente peça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa agradecer a oportunidade de falar com a nossa irmã Cristina. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Não dá, sem Jesus não dá para viver. Não dá. Vamos repetir? Não dá. Sem Jesus não dá para viver. Não dá. Eu quero nessa hora convidar a sociedade dos senhores para ficar em pé. Todas as sessões fazem parte da sociedade dos senhores. Fiquem em pé. Você que faz parte da sociedade. Hoje nós tivemos uma reunião aqui. E infelizmente as irmãs não puderam. Né? Então eu vou convidar aqui a nova diretoria das senhoras que mudou, que era IDS, que era Madalena. Agora nós temos Sara, nossa irmã Laudelina, nossa irmã Neide, venham à frente, nossa irmã Alessandra, nossa irmã Adriana, Andressa, Adriana. E Janete, que não está aqui. Essas irmãs aqui é a nova diretoria das senhoras. A nossa presidente, a nossa vice-tesoureira, primeira tesoureira, segunda tesoureira e a seu apoio geral. Foi a nossa presidente no ano passado. Eu preciso que as irmãs apoiem a sociedade dos senhores. Não é só no dia do aniversário, a gente botar o vestido e vir aqui, vamos louvar, mas eu quero que as irmãs apoiem com tudo. Convocou, nós vamos ter culto de oração dos lares, mas nós precisamos de vocês. Nossa irmã Miriam é uma bênção na mão do Senhor. Ela não está com o nome lá, mas ela é uma bênção. Nos apoiou em tudo. Então eu preciso de todas vocês. Eu convido o nosso irmão Jeremias, que é um baluarte. Esse irmão ajudou muito a sociedade do Senhor. Olha como Jeremias estava aí, apoiando a sociedade do Senhor. E ele vai orar pela nova diretoria. Aleluia! Vamos ficar em pé, vamos dar posse a ela da diretoria. Paz e graça a nós. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor. E queremos te agradecer porque Tu tens sido fiel para conosco. Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, nós entregamos as Tuas servas, Senhor, que estão à frente desse trabalho. Ó Pai amado, que a Tua mão esteja sobre ela. Que Tu tenha inteligência, de sabedoria do céu para conduzir os trabalhos da Tua casa, Pai amado. Que a Tua graça seja derramada de forma abundante sobre a vida de cada um. Ó Senhor, que o Espírito Santo esteja apontando ao redor dela, Senhor. Ó Pai amado, que cada decisão, que cada mensagem que seja tocada por Ti no coração dela, Senhor. Que Tu instrua elas em todos os caminhos que ela teve, Pai. Nós está indo os caminhos dela para que faça o melhor, Senhor. Que ela dê o melhor de si, Senhor, para Ti, Pai amado. Ó Senhor, Deus, continua abençoando a Tua serva e guardando. Eu te peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz, querido cristão. A doce paz de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, essa é uma noite especial. E é uma noite especial porque Deus é especial nas nossas vidas. Essa é uma noite especial porque Deus veio aqui nesse lugar para receber o seu louvor, a sua adoração. Deus está aqui, meus irmãos. Amém? Deus está no seu santo templo. Cale-se diante
diante dele toda a terra. Irmãos, eu estou muito feliz, irmãos, muito feliz. Completei mais uma primavera. E quando eu acordei pela manhã, eu orei agradecendo a Deus pela vida. E depois de orar, eu disse: Senhor, eu não vou lhe pedir nada, porque eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho Jesus. Eu falei com o Senhor assim: Senhor, o Senhor já me deu tudo. Não precisa me dar mais nada. Meus irmãos, quando nós temos Jesus, nós entendemos o que é completude, o que é o todo, o que é o inteiro. Eu estava feliz, irmãos. Feliz porque eu tenho Jesus também. E Ele é o meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. Ele é a minha segurança. Ele é o meu amor. Ele é a própria vida. Sem Ele, a minha vida não existiria. Eu agradeci. E para além disso, eu disse: Senhor, o Senhor já me deu uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, 2 filhos maravilhosos, e o Senhor achou que era pouco. E para completar essa alegria, me deu 2 netas que são um presente do céu. Maria Eduarda e Lorena Vitória. Meu Deus, o que eu posso pedir mais? Eu fico até com vergonha, Senhor. O Senhor já me deu tudo. Tudo que vier, Senhor, é lucro. E, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor achou que ainda era pouco e me deu mais uma família. A Monte Hermone Jacuípe, que eu amo tanto. E aí, meus irmãos, foi só alegria. Aí começaram as mensagens. Meu Deus, eu chorei, minha esposa está ali. Eu não conseguia parar de chorar, porque cada hora vocês batiam. Nossa, que Marisângela fez um card lindo com minha foto. Meu Deus, daqui a pouco a Janete manda outro. E, meus irmãos, muita felicidade. Porque não tem coisa mais maravilhosa do que você fazer aquilo que você ama. E eu amo isso que eu faço. Eu amo pregar a palavra do Senhor. Eu amo cuidar do rebanho do Senhor, porque o rebanho é do Senhor. E Ele me colocou num local que só tem pessoas extraordinárias, pessoas especiais, pessoas maravilhosas. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Eu, aqui no meio de vocês, eu me sinto amado. Eu me sinto abraçado, eu me sinto cuidado. Meu Deus, e é uma equipe maravilhosa. Eu falo agora de Jeremias, meu co-pastor. Ele é muito especial. Sabe, ele é um ponto fora da curva. Eu tenho uma admiração enorme. Estão vendo essa placa aqui? Só chega gente boa. Chega o tal do Anthony. Cadê o Anthony? Tem que ver Anthony, para os que não te conhecem. Esse garoto é de uma família extremamente católica. Eu estive lá na casa dele no Pedro, falando de Jesus para ele foi tocado imediatamente e está aqui trabalhando. Ele já chegou, sabe aquele camarada que já chega assim, com a mão na obra: pastor, eu vi que não tem aí no banheiro porta-papel, posso comprar? Comprou o porta-papel, ele mesmo colocou, está lá, irmão. Me liga, fala comigo: pastor, isso é. Nós tivemos, cadê André? Nós tivemos uma reunião com Alain, com ele, André disse: veja, eu estou muito sobrecarregado. Ele disse: André, eu sei, mas eu não posso te liberar, eu preciso de você do meu lado. Ele disse: acabou de ir, então tá bom. Aí Antônio disse assim: Deco, se você precisar, eu estou aqui para lhe ajudar. Pode contar comigo, meus irmãos, isso é lindo. Isso é maravilhoso, meu irmão, isso é maravilhoso. E eu só quero agradecer a Deus. A vida me mostrou, meus irmãos, o que é precioso, assim como o amor pelo qual eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Ontem me ligou uma irmã pedindo oração pela mãe, foi anteontem, me ligou pedindo oração pela mãe dela que estava internada. Quando foi ontem, ela me ligou e disse: pastor,
A pastora Josi esteve aqui. A pastora Josi, lá da sua igreja, esteve aqui e já orou por minha mãe. Aí nós nos falamos, não foi? Graças a Deus. Graças a Deus. A irmã Josi faz um trabalho muito nos hospitais, nos presídios. E agora o presídio pediu um comunicado da igreja, se ela for fazer, ver se trago na quarta-feira, né? Para a irmã poder continuar fazendo o seu trabalho. Estou feliz com a sogra da nossa irmã Adriana. Cadê ela? Fica em pé, a sogra da nossa irmã Adriana. Essa bênção aí que está conosco veio para somar, veio para nos ajudar. Eu estava aqui na EBD de manhã, estava cantando com Sarinha e a Angelina, que time lindo, viu? Olha, a irmã Elisângela estava ali se queixando. Hoje eu não pude vir de manhã, não aguentei, as pernas estavam doendo, mas ela estava ali, sabe, meu Deus, por que eu não vim? E é assim, meus irmãos, a gente vai se apaixonando pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, pela escola bíblica dominical, porque eu penso que ninguém é tão sabido assim que não precisa ir para a escola, tem que vir para a escola. Amém? Amém. E hoje os jovens, quais jovens estavam na EBD hoje? Levante a mão aí só para eu ver. 1, 2, 3. Amém. Estava Deco, estava Eduardo também, não foi? Não falta a escola não. É aqui que nós aprendemos. Queridos irmãos, a vida aqui na terra é uma preparação para a vida no céu. Nós estamos aqui na faculdade de Jesus, nos preparando para ir morar no céu. E aí o que é que nós precisamos? Viver com amor no coração, meus irmãos. Viver com amor no coração. Você foi planejado para agradar a Deus, para servir a Deus, para adorá-lo através da adoração. E agora de noite nós tivemos um momento de louvor e adoração que eu amei. Quero dizer aqui aos meninos do louvor, ao nosso irmão Alisson, que continue assim. E quero também ressaltar aqui uma coisa que muito me alegrou, foi ver Isaías aqui no baixo, começando a treinar. Quero pedir a Frank que dê uma atenção personalizada a Isaías. Quero ver Isaías desenvolvendo. Amém? Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero chamar aqui à frente agora o nosso irmão, o diácono Zé Lito. Eu quero orar por ele, meus irmãos. Eu quero que a igreja também esteja orando. Ele vai se submeter a uma cirurgia amanhã. Eu quero profetizar vitória na vida dele. A igreja, fica de pé, por favor. Estenda a mão para cá, por favor. Isso aqui é um homem especial que Deus botou na minha vida. Deus tem sido de uma generosidade comigo que é ímpar. E esse aqui é uma bênção de minha vida. É no nome de Jesus que eu te amo, para a glória de Deus. Porque a tua palavra manda ungir e fazer a imposição de mãos. Deus, o teu filho está nas tuas mãos. Usa os médicos em favor da vida dele. E essa cirurgia, Senhor, seja para a glória do teu nome. Que a sala onde ele vai passar por essa cirurgia esteja cheia de anjos. E que a presença dos anjos do Senhor seja sentida ali naquele lugar. Eu profetizo vitória, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Pode falar. Irmãos queridos, a semana passada nós sentimos de Deus de ungir todos os casais da igreja. Todos os casais vieram aqui. E aqueles que os cônjuges não estavam, eles vieram também para receber a unção. Mas eu continuei orando pelas famílias e pelos casais. Hoje pela manhã, eu estava em casa, eu recebi uma ligação de uma pessoa chorando, me dizendo: o diabo venceu. Eu digo: não fale isso, ele conseguiu destruir o meu relacionamento. Eu disse: não fale isso, porque ele não tem esse poder. Ele não vai destruir o seu relacionamento. Pastor, acabou. E desesperado, eu disse: calma, vamos orar. Orei por ele e disse:
disse: eu vou entrar no joelho agora. E o Senhor vai mudar o itinerário que o diabo queria que fosse. E meus irmãos, eu olhei por ele. Depois dobrei o joelho, minha esposa viu. Eu entrei numa batalha espiritual tremenda, irmãos, com a cara no pó, clamando. E aí fui orando por cada lado da igreja, por cada um de vocês nominalmente, e clamando a proteção do sangue do Cordeiro sobre a vida de cada lado, de cada família da igreja. E o Senhor me disse: não pare de orar pelas famílias, não vai parar. Então, gente, todo o culto aqui de quarta-feira, nós vamos levantar um clamor, como já temos feito. Nossa irmã Neide confirmou isso na quarta-feira passada. E nós vamos dar continuidade, nós não vamos parar. Esse ano de 2026 todo será assim. Amém, irmãos? Amém. E uma outra irmã aqui na igreja me ligou com problema também no casamento. Essa marido não é crente. Eu disse: vamos orar, irmão, o Senhor vai me dar vitória. O rapaz já ligou para mim. Desculpe, quando eu falei que eu passou uma mensagem dizendo que Deus já começou a operar, que aquilo que parecia que não tinha mais jeito já começou a se mover. Eu orientei ele: você vai fazer assim, 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 assim. Mas faça agora o que eu estou lhe mandando. E ele fez. Irmãos, nós estamos na batalha final. E a família é o pilar de sustentação principal. Se ele destruir a família, todos os outros pilares caem. É por isso que ele investe tudo contra os lares, contra as famílias. Nós vamos permanecer firmes em nome de Jesus. Amém? Queridos, os irmãos gostaram desse banner aqui? O que é que está escrito aqui? Leiam aí, por favor. Jesus Cristo, a Ele toda a glória. Irmãos, preste atenção. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas eu sei o tamanho do meu Deus. O seu problema não é nada. Por isso, tire o seu problema do centro. Não deixe que o seu problema fique no centro. O seu problema tem que ficar secundário, num cantinho, em qualquer lugar, menos no centro da sua vida. Nem você pode estar no centro, nem o seu problema. O centro da minha vida, da sua vida, o centro da vida dessa igreja é Ele, Jesus Cristo. Olha que o Jó estaria numa cruz. Vamos orar para Deus. Amém? Amém? Queridos, Deus está aqui. E Deus tem feito coisas tremendas neste lugar. E Ele vai continuar fazendo. Amém? Nós estamos fazendo uma incursão no livro de Jonas. Temos alguns parênteses no Coelhos, porque o pastor Paulo veio pregar, depois o pastor George. O pastor George queria que eu desse continuidade, mas era ele. Ele, quarta-feira, trouxe uma mensagem, meu Deus, que até hoje ela está borbulhando em meu coração. Deus usou aquele homem maravilhosamente na quarta-feira. É como nossa irmã Neide disse aqui: cada culto é um culto. Se você perder o culto, é como uma água que passou. Aquela água não volta nunca mais. Então não perca os cultos, não. Se esforce para estar nos cultos. A quem serve o interesse de você não estar no culto? A Deus? Que trono fica feliz quando você não está no culto? O trono de Deus? Não, meu irmão. Não vira o culto, serve aos interesses do trono do inimigo de Deus. Pense assim: eu quero estar na minha igreja. A igreja não é para Deus, a igreja é para nós. Nós convergimos para esse lugar para juntos rendermos adoração, gratidão ao nosso Deus. Amém? E a Bíblia diz: congregai e congregai no povo. Depois, lá no Novo Testamento, diz assim: não deixemos as vossas congregações como é costume de alguns. Não deixe a sua igreja. Fique firme, que nós vamos lutar juntos. Amém? Irmãos, nós já lemos o capítulo 1 todo de Jonas, o capítulo 2 todo de Jonas, e hoje nós vamos ler o capítulo 3 de Jonas. Fica faltando só o
capítulo 4, que se Deus permitir, nós leremos na quarta-feira. Andrezinho, meu lindo, está comendo o quê? Goiaba é Cida. Você vai cá, Destino. Domingo nós vamos lá, viu, Destino? Amados, abram suas Bíblias. Eu quero agradecer, meus irmãos, às pessoas que estão nos visitando. Tem duas pessoas que estão aqui conosco hoje, mas que eu não as considero como visita. É nossa querida Solange e a nossa querida Lia. Eu os convidei para estar hoje, eu estava morrendo de saudade. Na verdade, eu nunca perdi o contato com elas. Nós nos falamos todos os dias. Eu passo mensagem para elas respondem, passam mensagem para mim. De vez em quando o Lia me chama para a gente visitar, e orar no hospital, e orar numa casa. A gente está sempre trabalhando juntos na hora. Não é, Lia? E nós não vamos parar. Viu? E está também a filha da nossa irmã Josi. Essa jovem bonita, fica em pé para todo mundo conhecer. Fica em pé para todo mundo conhecer. Olha para isso. Deus abençoe. A irmã Serginha, essa linda. Meus irmãos, tem mais alguém nos visitando que eu não anotei aqui? Por favor, se tiver, fique em pé para a gente conhecer. Não tendo, vamos ler a palavra do Senhor. Podem ficar sentados, confortáveis como vocês estão, que eu vou ler. Jonas, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, pois ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto o mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Diga graças a Deus. Graças a Deus adorável. Meu Deus, te servir é a coisa que mais nos dá prazer. Ser Deus, Senhor, teus filhos, teus servos, estar na tua presença é um privilégio inigualável. Esta é a tua palavra, que é viva, santa, pura, inerrante e eficaz. Que ela produza no meu coração e no coração dos teus filhos aqui aquilo que ela precisa produzir. Que o teu nome seja exaltado. Eu quero me subir para ele, me diminuir. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que tudo seja para a glória do teu nome, porque esse lugar é seu, Santo de Israel. A nossa alegria é saber que tu estás aqui conosco. Fala nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é cheio de coisas assim que às vezes nós ficamos impressionados. Ele começa dizendo o seguinte: a
a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Como assim a palavra do Senhor veio a Jonas? Isso significa que Deus deu uma ordem quando diz a palavra do Senhor veio a Jonas. Uma revelação direta a Jonas. Deus falou com Jonas. Isso é a palavra de Deus veio a Jonas. E o que foi que Deus disse a Jonas novamente, pela segunda vez? Levante-se. E aí, qual é a primeira ideia que nós podemos supor? É que Jonas estivesse sentado ou deitado. Mas não disso que se trata. Deus está dizendo: levante-se da inércia. Levante-se do ostracismo. Levante-se da preguiça e do medo. Levante-se, se perfile, fique de pé e vá fazer o que eu tenho ordenado. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. O texto diz que Nínive era uma cidade muito importante para Deus. E aí eu fico pensando: meu Deus, como é que Nínive pode ser uma cidade importante para Deus? Uma cidade que era governada pelos assírios. Os assírios que eram perversos até a alma. Os assírios, quando prendiam, eles cegavam os olhos dos seus prisioneiros. Os assírios, quando prendiam, faziam perversidades com os seus prisioneiros. Os assírios, quando prendiam, faziam estacamento. Era um povo mau, era um povo idólatra. Como é que essa cidade poderia ser importante para Deus, meu irmão? E eu fiquei me perguntando, até que eu entendi, irmãos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus precisava fazer algo tremendo, algo grandioso, algo revolucionário para provar a sua misericórdia. E era isso que incomodava a Jonas. Por quê? Porque Jonas, meus irmãos, ele entendia que Deus era uma propriedade exclusiva dele e do seu povo. Só o seu povo tinha direito à salvação. Só o seu povo tinha direito à remissão dos seus pecados. Só o seu povo poderia comungar, relacionar-se com esse Deus. Então, ele não aceitava que houvesse rendição por parte daquele povo e que aquele povo pudesse passar a gozar das benécias do seu Deus. E às vezes, irmãos, nós pensamos assim. Nós pensamos que Deus é só nosso. Passa uma pessoa ali, de candomblé, é do diabo. É espírita, é do diabo. É católico, é do diabo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Não é um mundo cósmico, é um mundo de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus me salvou. Mas eu era pequenininho ainda, mas eu era uma família católica, eu estava lá, talvez enraizado naqueles ídolos, naquelas coisas lá da minha casa. Tinha Santa Bárbara, tinha São Cosme, São Damião, eu podia estar lá, mas o Senhor foi e me pensou, me tirou de lá. Eu creio que quando ele estava morrendo aqui no Calvário, há 2.000 anos atrás, ele me viu lá em Piripiri, no subúrbio de Salvador, um jovenzinho preto, da cor desse teclado, que eu só vivia na praia nadando, né? Eu ia de um bairro para o outro, ao invés de andando, eu ia nadando. O cabelo era liso, batia aquele índio, eu vou salvar. E me salvou, irmãos. Me salvou minha família. Me operou. Ele me deu uma esposa crente. Então, meus irmãos, eu não posso dizer que Deus é só meu. Mas era isso que Jonas pensava. Era nisso que Jonas queria. E Deus precisava fazer uma revolução. E não poderia acontecer uma revolução melhor e maior como aquela de salvar os
Jonas foi. Jonas foi, meus irmãos, e começou a percorrer a cidade, caminho de 3 dias. E ele falava assim, olha a pregação dele. Ainda 40 dias o inimigo será destruído. Assim mesmo. Chegava lá, batia na porta, ainda 40 dias o inimigo será destruído. A pessoa nem entendia direito. Ainda 40 dias o inimigo será destruído. Era essa a pregação dele. Mas, meu irmão, está aqui uma coisa. Uma mensagem breve, uma mensagem direta, mas suficiente. Porque o dono da mensagem tem poder de fazer coisas tremendas através de uma mensagem tão simplória, uma mensagem tão despida de conhecimento, de teologia, poucas palavras. E ele, depois que terminou, ele seguiu o seu caminho e disse, acabei minha missão, mas com um desejo no coração de que aquela mensagem não funcionasse. Ele não queria que a mensagem desse certo. O único profeta, o único pregador que queria que a sua pregação não desse certo, não colasse, não surtisse o efeito para o qual ele tinha sido designado para pregar. Mas aí o que futuro? A palavra penetrou o coração de Jonas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum. Olha aí, meus irmãos. Jejum. O que é um jejum, irmãos? Olha, se eu comer pão, se eu me alimentar, Deus me ouve, Deus me usa, Deus me quer. Mas também se eu não comer pão, se eu não me alimentar do pão terreno, Deus também me ouve. Então por que eu devo jejuar? Já que se eu me alimentar, Deus me ouve. Se eu não me alimentar, Deus me ouve também. Simples, irmãos. Porque quando você se alimenta do pão da terra, você se alimenta de algo comum. E quando você jejuma, você se alimenta do pão do céu. E esse pão do céu nutre a sua alma, nutre o seu espírito e destrói a sua incredulidade. Então, irmãos, o jejum é algo assim muito especial e eu não sei até que ponto ele é tão especial, porque eu vejo Deus fazer coisas tremendas através do jejum do seu povo. Foi assim com Ezequiel, foi assim com o rei Ezequias, foi assim com diversos homens de Deus que jejuaram. Com Elias, foi assim com Daniel. Daniel jejuou 21 dias, no primeiro dia sua oração foi ouvida. Foi assim com Jesus, foi assim com Esther. Então é assim, meus irmãos. Foi assim com Josafá. Então o jejum é algo tremendo e nós precisamos jejuar, meus irmãos, para nos alimentar do pão do céu, para nutrir a nossa alma e para que a nossa alma esteja subjugada à vontade de Deus. Mas, meus irmãos, os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, vestiram-se de roupa feita de saco, de pano de saco, desde o maior até o menor. Isso chama-se luto de rendição, isso se chama humilhação. Eles entenderam que precisavam deste luto, eles entenderam que precisavam se render para que o Senhor usasse de misericórdia. Eles se humilharam. Não houve, meus irmãos, exceção do rei, que é o maior, ao mais simples, ao plebeu. Para além disso, até os animais tiveram que jejuar, que vestir saco, que deixar de beber água. Foi um jejum completo, meus irmãos. Não foi um jejum parcial. O rei tirou a coroa da cabeça, o rei tirou as vestes real, os seus tragueais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza e se humilhou. E mandou clamar. Vamos clamar para que esse Deus perdoe as ovelhas dele. Todos devem ser cobertos de pano de saco, ou seja, todos devem vestir-se de humildade, todos devem reconhecer o seu pecado, todos devem voltar-se para Deus e arrepender-se genuinamente, para que esse Deus tenha compaixão. Sacrifício para obter o favor de Deus. Foi isso que foi feito.
Foi isso que sofreu. E aí, meus irmãos, eu me lembro que Deus, Ele se arrepende do mal. Não importa o que você tenha feito, não importa o que eu tenha feito, se nós nos arrependermos de uma forma genuína, se nós nos humilharmos e clamarmos a Deus, Ele virá em nosso socorro. Percebam, existia um homem que era também rei de Israel, chamado Acabe. Acabe era a desgraça. Um homem perverso, um homem negligente, um homem nojento, um homem asqueroso, que teve coragem de trazer para dentro do arraial do Senhor a idolatria. Ele trouxe o altar de Baal e trouxe o altar de Aserá e estimulou que os filhos de Deus, que os servos de Deus, que o povo do arraial de Deus, que não se prostra a outro Deus, pudessem se prostrar a outros deuses. E para além disso, ele fez um casamento arranjado com uma mulher do mal que odiava Deus e o seu povo, Jezabel. Deus chamou o profeta Elias e disse: vá lá e diga que as desgraças que ele cometeu cairá sobre ele. Dessa forma, é assim que o texto diz. Para que os irmãos entendam o termo desgraça, quem está sem amor está em desamor. Quem está sem graça está em desgraça. Não tem graça. Meus irmãos, o profeta foi lá, o profeta Elias foi, e foi com vontade, porque ele não gostava, ele não curtia a figura daquele homem. Quando ele saiu, aquele homem tirou a coroa, aquele homem tirou o traje real, aquele homem se vestiu de saco, aquele homem sentou na cinza, começou a chorar e se arrependeu. O Senhor chamou. Eu fico vendo essa cena, meu irmão. A sensação que eu tenho é que Deus correu atrás de Elias. Elias, volte, Elias. Vem cá, Elias. Veja o que foi que foi, Senhor. Venha ver, Senhor. Venha ver, Elias. Acabe se arrependeu. Obrigado, meu príncipe. Deus te abençoe. Venha ver, Elias. Acabe se arrependeu. Olha o que aconteceu. Mas, Senhor, o Senhor já mandou o decreto. Não, mas ele se arrependeu. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz que Deus não tem prazer em que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus tem retardado a volta de Jesus para que dê tempo aos homens entenderem que esse retardar não é falta de vontade de vir buscar, mas é falta de supra-sumo de amor, é um extremo de amor, esperando que os homens cheguem ao arrependimento. Foi isso que aconteceu hoje. Foi isso que aconteceu. Deus estava salvando Jonas. De quem? Deus estava salvando Jonas dele mesmo. Assim como fez com quem? Com Naamã. Naamã precisava da cura do corpo, mas antes de curar o corpo, Deus precisava curar a alma dele, que estava abarrotada de orgulho, de prepotência, de vaidade. A mesma coisa Deus começou a fazer com Jonas. Deus mandou Jonas levar misericórdia, porque Jonas precisava entender que o Deus que ele servia não era um Deus tribal, era um Deus universal. O amor dele estava além do amor que encerrava a vida dos judeus. O amor dele vai além dos judeus. Verdade, Deus é Deus de misericórdia, mas Jonas parecia que conhecia Deus, mas Jonas conhecia coisas a respeito de Deus. É muito diferente. Deus não estava apenas mandando Jonas cumprir uma missão. Deus estava testando o coração de Jonas, assim como testou o coração de Abraão. Deus não queria matar Isaac.
Deus queria saber em que lugar do coração de Abraão ele estava. E Deus viu que no coração de Abraão ele ocupava o primeiro lugar. E ele precisa ocupar o primeiro lugar no meu e no seu coração. Eu já disse aqui na igreja, e hoje vou dizer novamente porque minha esposa está mim. Eu amo minha esposa, mas o primeiro lugar do meu coração é de Deus. Eu amo meus filhos, mas o primeiro lugar do meu coração é de Deus. Eu amo minhas netas, mas o primeiro lugar do meu coração é de Deus. Eles são importantíssimos para mim, mas Deus ocupa o primeiro lugar. Deus estava mostrando que seu amor vai além das fronteiras, e é isso que nós precisamos entender. O amor do Senhor, nosso Deus, ele vai além das fronteiras. Sua fuga não foi apenas geográfica, mas espiritual e emocional. Ele estava com o emocional abalado, irmãos, Jonas. Ele estava com a vida espiritual também abalado. Ele precisava de cura. O coração de Jonas estava cheio de rancor e de orgulho. Ele precisava ser tratado, irmãos. Quantas vezes o meu coração, o seu coração está assim também, precisando ser tratado? Meus irmãos, a tempestade não era um castigo, era um ato de graça. Aquela tempestade não era para matar Jonas nem os tripulantes, era para despertar Jonas. Por quê, meus irmãos? Porque Deus precisava corrigir a rota. Jonas saiu da rota. Jonas saiu do itinerário de Deus e Deus precisava ali corrigir a rota, trazendo de volta ao propósito. Às vezes nós saímos do propósito e Deus precisa corrigir a rota. E para corrigir a rota, muitas vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte. Desempenhar o laço dói, mas isso é necessário. Por 3 dias Jonas ficou em escuridão e isolamento. 3 dias na profunda escuridão e isolamento, sem ninguém. Ele precisava ficar na escuridão e precisava ficar isolado, só ele, para que ele pudesse refletir acerca dos seus atos e acerca de quem é o seu Deus. Com reflexão profunda. Ali ele reconheceu sua dependência total de Deus. Clamou e pediu misericórdia e Deus o ouviu. O peixe não foi um castigo. Às vezes, o peixe foi um castigo. Não foi. Foi uma intervenção divina para transformar o coração daquele profeta. Muitas vezes é necessário que ele faça isso. Mas ele faz não porque nos odeia nem pelo nosso mal. Ele faz porque nos ama. Muitas vezes, meus irmãos, a maior obra que Deus faz através de nós, na verdade, é dentro de nós. Nós precisamos nos salvar de nós mesmos. Deus está totalmente nos curando, nos tratando o tempo todo. Sabe por quê, Isaías? Porque Ele nos ama. E Ele precisa que eu e você esteja plenamente tratado, esteja plenamente curado. Deus viu o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Está aqui, meus irmãos, o poder transformador do arrependimento. A misericórdia de Deus que se estende a todos. A importância de cumprir a vontade de Deus, mesmo quando não desejamos. Às vezes nós não queremos. Às vezes eu não quero ir à igreja, mas eu vou. Às vezes eu não quero orar, mas eu oro. Às vezes eu não quero ler a Bíblia, mas eu leio. O hábito é menor do que o desejo. Tem pessoas que desejam fazer, mas não fazem. Mas tem pessoas que têm o hábito de fazer, mesmo não tendo desejo, fazem. E eu quero te dizer que Deus ouve todas as nossas orações.
Deus falou no meu coração através dessa palavra. E eu espero que Ele tenha falado também ao seu coração. Eu queria concluir dizendo que eu amo cada um de vocês no nome do Senhor. E que fazer parte dessa família de Deus é um privilégio, é algo que me honra, é algo que me alegra. Eu queria convidá-los a ficar de pé. E nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia especial, para que Ele receba esse louvor e para que Ele aplique em nossos corações essa palavra. E para fazer essa oração, eu quero convidar aqui nossa irmã Neide, essa irmã que eu amo de coração. Com certeza, só para Neide, receba uma bênção. Nós somos gratos, Senhor, pela obra extraordinária, Senhor, que nos deixa esta noite de estarmos na tua casa para te louvar, para ouvir a tua palavra, para estar em comunhão com os teus servos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Todo o agradecimento que fizemos nesta noite é irrisório, Senhor, diante de tudo que mereces, Pai. Pai amado, nós te agradecemos por cada vida aqui neste lugar, por cada família representada, por cada oração feita e respondida neste lugar, Pai. Nos ajuda, Senhor, que a cada dia possamos perceber que nós somos e devemos ser mais e mais dependentes de Ti, Senhor. Nós carecemos da Tua graça, das Tuas misericórdias, Senhor. Oh, Senhor, o que seríamos de nós se não fosse o nosso Deus, que está à nossa frente, nos guardando, nos mantendo de pé, Pai. Muito obrigada, Senhor. Te agradeço pelo teu servo de Jair, Pai. Que tu possa estar abençoando a cada dia, Senhor. Derramando graça sem medida sobre a sua vida, Pai. Que a cada dia, Senhor, possa ser um canal de bênção para as nossas vidas, Pai. Que Ele possa continuar a ser exemplo em tudo, Pai. Pai amado, nos dá uma semana na tua presença. Enche-nos com a tua graça, Senhor. Nos direciona a cada dia para Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Levante a mão para o céu. Espera só um minutinho. Levante a mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as comunhões e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, sobre o seu lar, seja sobre esse município, seja sobre todos os filhos de Deus em toda parte da terra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a graça e a paz. Como os irmãos sabem, essa semana foi aniversário do nosso irmão de Jair. E teremos um bolo para comemorarmos em nome de Jesus. Os irmãos não saiam. E nosso irmão Alan vai ler um texto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Hoje é dia de agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Dejair, um verdadeiro homem de fé, exemplo, dedicação, amor ao Evangelho. Seu trabalho de evangelismo é daqueles que marcam corações, sempre com o braço aberto, acolhendo todos sem distinção. Quem passa pela rua e ouve a voz não sabe o quanto suas palavras tocam fundo, porque são palavras cheias de Cristo, cheias de verdade e cheias daquilo que a gente mais precisa nesses dias atuais, que é a esperança. Suas pregações sempre cristocêntricas nos lembram que o centro de tudo em nossas vidas é Jesus. Ele consegue tirar novas lições de passagens que muitos acham já conhecer. Um exemplo claro a gente está vendo aqui, o livro de Jonas, de onde ele costuma trazer mensagens poderosas
sobre obediência, arrependimento e misericórdia. Como está escrito em Jonas 3,3, e levantou-se por Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Assim como Jonas se levantou para cumprir o chamado de Deus, o nosso pastor Dejaí, também se levanta todos os dias para cumprir o que é seu. Levanta a palavra, tocando vidas e mostrando o caminho da salvação. Hoje é seu aniversário, celebrando não apenas mais um ano de vida, mas uma trajetória abençoada, guiada por Deus e dedicada ao Deus. Que o Senhor Jesus continue derramando a graça, sabedoria, força sobre sua vida, pastor. Que muitos ainda sejam alcançados pelo seu ministério, que exala tanto amor, fé e compaixão de Cristo. Muito obrigado.